Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosistema Podcast, né? Esse que é o episódio número 187, 186, a gente estava aqui no bastidor discutindo. É bom. Se perder assim é bom, né? Chegamos longe, hein, meu amigo? 187 vezes sentamos aqui com o empreendedor, com o empresário, para levar informação para você que empreende, né? Para compartilhar um pouco de experiência, visão de negócio. Para você que é empreendedor, né? Quer crescer o seu negócio, quer expandir sua mente e construir o próximo nível da sua empresa. Gente, a gente está aqui hoje, né, com um amigo nosso, o cara que é pai, né, ele é empresário, ele é palestrante, marido, conselheiro de empresa, escritor, consultor empresarial, o cara que já impactou aí, né, mais de 2.000 CNPJs. É muita bagagem, né, meu irmão? Tem que respeitar. Tá no bastidor de 2.000 empresas, ajudando 2.000 empresas. É um cara que tem muito para contribuir com a gente, né? Fundador do All In Club. Boa. Um dos clubes do maior ecossistema, posso dizer hoje já empresarial do mundo. Jaca. Do mundo. Já pode. Do mundo, Já cara. pode. Exatamente, né? Fundado ali pelo o Joel, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto, né? O All-In é um dos clubes lá da MLS, né? Sócios nesse projeto que é incrível, que realmente veio para revolucionar o mercado de educação empresarial no Brasil e no mundo. E que o nome tem tudo a ver com o que o empresário precisa fazer para crescer, né? É apostar Contínuos, exatamente. tudo. É dar all-in mesmo. É isso aí, meu amigo. All-In Club. E é o cara do All-In. A gente vai conversar um pouco mais, entender aqui, conversar hoje com o nosso querido Ícaro Gaspar. Seja bem-vindo ao nosso Ecosistema Podcast. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, meu irmão. Obrigado pelo convite e espero que eu possa contribuir com vocês aí, empresários que nos assistem. Sei que, porra, parabéns, cara, 186, 187 episódios, né, cara? Porra, a gente também tem o nosso All-In-Cast lá e a gente sabe o quão duro é a consistência, a disciplina que você precisa ter pra entregar. E é só entrega, né, velho? A gente muito mais entrega. Isso aqui é um baita de um canal toda semana de sem aquisição. falhar. É um canal de aquisição, é um canal de captação. Aqui dá Perfeito. pra fazer negócio disso aqui, mas, Exato. cara, é muito mais entrega do que receita. Com Muito certeza, mais entrega do que receita. com Então, essa certeza. consistência que vocês estão tendo aí, parabéns. Certamente já impactaram a vida de muitos empresários. Espero que eu possa ser mais uma pecinha aqui dentro do teu podcast para que a gente ajude aí os empresários que estão acompanhando a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos pra cima. Sem dúvida, meu amigo. Eu não tenho dúvida que você vai fazer isso aqui hoje. E, cara, é o seguinte, irmão, dizer pra você que isso aqui que tá acontecendo agora tava aqui já uns meses atrás, viu? Boa. A gente teve um evento aqui no hangar, e aí eu que estou no front aqui da empresa de conexão, network, relacionamento, conhecer empresário, fazer conexões. E aí no evento que teve aqui, eu falei assim, pô, vou lá naquele evento que teve. E aí quando eu falei, pô, o Ícaro vai estar lá, a galera do All In Club, porque já era impactado pelos seus anúncios, enfim. E aí eu falei assim, pô, eu vou lá, vou me conectar, a gente vai levar os caras lá no podcast, a gente vai estreitar relacionamento, e assim aconteceu. Por que eu tô falando isso, né? Porque o empresário acha que network, conexão é sorte, é de qualquer jeito. Cara, é estratégia. Você É tem intenção, que né? Intenção, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e saber como se conectar. Então, isso aí. Esse podcast é fruta de conexão, né? Exatamente. De intenção, né, Hugo? Com certeza, com certeza. É isso aí, gente. Cara, aproveitando, né, pessoal, o Ícaro vai falar um assunto, a gente estava discutindo no bastidor, o que é que a gente ia compartilhar hoje aqui, depois de 187 episódios, né? Exato, cara. E o Ícaro vai trazer pra gente, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre, né, como destravar crescimento de empresas, né, como que o empresário resolve a dor do crescimento também. Boa. Né? Ou você tá ali travado para crescer, ou você tá sentindo a dor do crescimento, foi isso que a gente estava conversando Crescendo aqui. na marra, chorando. Exato, e o Ícaro vai compartilhar um pouco da visão de como que ele ajuda os empresários nesse sentido, mas como a gente falou de All In Club, velho, fala pra galera o que é o All In Club aí pra gente começar, porque Exato. o pessoal pode estar curioso. Pode ser, bora começar por aí, né? Ah, começa o All In começa Club- vendendo, meu O irmão. All Aqui In não Club tem é essa, um dos nossos produtos, o All In Club. Acabou virando uma empresa, um produto muito forte. Acabou virando uma empresa realmente. Começou em 2023, na verdade. A gente começou a perceber que tinha ali uma quantidade de empresários ao nosso redor que queria dar uma continuidade no acompanhamento. Mas não tinha ainda
não era ainda o produto da consultoria, que é também um produto de acompanhamento. Nossas consultorias duram 2 anos pelo menos. A gente sempre tem uma renovação aí, costuma ter uma renovação com os nossos clientes de mais 1, 2 anos. Então são programas, né? São programas de desenvolvimento empresariais que têm um longo prazo. Mas uma consultoria que é feita de empresa para empresa, onde tem uma equipe toda liderando também mudanças e estratégias junto com o nível estratégico, junto com o dono, junto com o nível tático do cara, é oneroso. Né? Oneroso. E muitas das empresas ainda tem muita dúvida sobre a consultoria, se dá atração, se não dá. E a gente cansou uma determinada hora, a gente cansou de dizer não para muita gente. A gente fazia eventos corporativos, a gente sempre fez eventos corporativos. Quando eu voltei para Manaus, 2017, 2018 a gente fez o primeiro e depois a gente não parou. Sempre um evento por ano, grande. E essa galera olhava para o nosso negócio e tinha curiosidade para ter o nosso acompanhamento, porque começava ali porra, aquela galera ali sabe do que tá falando, tem uma metodologia, mas, pô, será que um projeto de consultoria é o que eu preciso nesse momento? Muita gente entrava em contato, a gente via que não estava ainda no momento do projeto de consultoria, a gente dava muito não. Em um determinado momento, em 2023, a gente percebeu, cara, vamos montar um produto que seja de um pouco mais fácil acesso e que gere muito impacto, porque a gente, como empreendedor, cara, a gente só entrou nesse mercado de potencializar empresas depois de ter sido empreendedor durante muitos anos. Boa. Eu só entrei nesse mercado depois que eu realmente, cara, conduzi operações de dores de crescimento que estava travado, crescimento do zero, absoluto zero. Então, depois de passar pelo empreendedorismo efetivamente, que eu me coloquei nesse mercado. E a gente sabe que, como empresário, a gente encontra várias soluções no mercado que não necessariamente nos entregam aquilo que prometem. Então, a gente, como um dos nossos valores é a congruência, então eu sempre me perguntei, cara, qual é o tipo de produto que não é a consultoria? Quando eu abri a consultoria, eu já sabia que não era escalável. Eu estava falando agora antes para vocês, né, cara, consultoria não é escalável, é o pior negócio que eu tenho hoje, mas é um negócio sem ele, de certa forma, eu não tenho a liga que faz o meu ecossistema de soluções hoje. Perfeito. Uma dessas soluções é o Programa Mentoria. A gente tomou a decisão de lançar esse Programa Mentoria em 2023, que na verdade era um clube de negócios. Começou como um clube de negócios. Ou seja, qual é a diferença? Que era um local onde a gente fazia os empreendedores que queriam estar próximo da gente se conectar com a gente muito pelo networking. Aquele contato intencional para você também fazer negócios, né? Mas aí, nessa liderança dessa comunidade, acabou tendo a necessidade de traduzir muita coisa do que um falava para o outro, direcionar conteúdo para um ou para outro, às vezes até para o grupo como um todo, e começar a pedir aulas, e esse negócio começou a virar efetivamente um programa de mentoria. E a gente viu gente tendo resultado através de algumas bate-papos, intervenções que a gente fazia, bate-papo, um aconselhamento. Eu sou certificado pelo IBGC e diplomado pela Fundação Dom Cabral como conselheiro consultivo administrativo. E a gente usava essas técnicas nas conversas para dar direcionamento, obviamente, não só numa conversa, mas algumas conversas dentro desse clube. E o negócio começou a virar uma parada realmente mentoria executiva. Né? Mentoria empreendedora, né? Porque o nome, o mentor executivo já existe há muito tempo. E a gente começou a ver que isso estava dando resultado. A gente, cara, vamos criar um produto que faça uma entrega mais direcionada com a gente mesmo, com os donos, né? com o empresário para empresário, e que permita ter um ticket um pouco mais acessível, mas uma liberdade também maior nossa, e que ao mesmo tempo continue gerando resultado tanto quanto uma consultoria robusta dentro lá. Só que, lógico, no programa de mentoria a gente tem um tipo de persona, na consultoria tem um outro tipo de persona e necessidade. Às vezes as pessoas são semelhantes, é o mesmo cara, mas ele tem dores diferentes. Tem dor no time, que ele precisa de velocidade, aí ele pega uma consultoria, mas tem cara que, ele tem dor nele. Ele precisa melhorar a mentalidade dele, organizar o que fazer dentro do negócio dele e direcionar o time tático dele, não com alguém, ele mesmo fazendo isso. Perfeito, cara. E a gente percebeu que dava a oportunidade de criar isso. Aí criamos isso em 2023, foi se evoluindo em 2024. Em 2024 a gente encontrou com o Caio, com o Flávio, com o Joel. Eu já participo de Masterminds há muitos anos. E eu tava parado de participar de por causa do meu filhinho mais novo. Eu queria ficar mais em casa um pouco. A gente viajava muito na época. Os Masterminds na época eram somente encontros presenciais, basicamente. Começou agora, ter mais encontros híbridos, encontros online e tal. Mas antigamente era muito presencial, então eu precisava viajar muito. Eu tava alocado já em Manaus, eu precisava ir muito para São Paulo. E aí eu tava parado de fazer isso porque eu queria ficar mais com meu filhinho lá, gravidez de risco e tal. E aí foi quando a gente, cara, enquanto eu não tô viajando, deixa eu fazer o meu, né? Boa. E aí nessa, quando eu quis voltar, porque é importante você sentar na mesa de gente
que tu é o burro da mesa. Com certeza. Eu tenho isso na minha mente, na minha realidade já há alguns anos. Eu sempre tento ser o burro da mesa em mesas constantemente. E aí nessa busca, a gente descobriu que tinha uma mesa que você conseguia comprar o acesso, que era a mesa do Flávio, do Caio e do Joel. Já respeitava muito o Flávio, me inspiro no Flávio há muitos anos. Conhecia a performance do Caio já há algum tempo, a minha especialidade é a área comercial, né, durante muitos anos. Então, já conhecia a referência do Caio. E o Joel, para mim, foi a minha grande surpresa, na verdade, porque eu não conhecia muito o Joel, só conhecia na internet. E foi a minha grande surpresa. Para mim, é um dos maiores empreendedores brasileiros hoje, certamente. Sem dúvida. Eu tenho a honra de ser sócio desse cara, aprendo muito com ele. É um empreendedor serial, um dos empreendedores seriais que eu conheço hoje com a maior capacidade de aprendizado e execução. Ele é muito rápido em aprender, é um Bob Esponja em aprender e executar. Pra caramba com o que fala. Muito congruente. O que o Joel aprendeu nos últimos 5 anos, né? 5 anos, cara, no empreendedorismo, eu não aprendi nos meus 25 anos. Algumas coisas que ele aprendeu, cara. A gente troca muita experiência, graças a Deus. Tem esse acesso hoje com ele, não só como mentorado, porque eu entrei na mesa para ser um mentorado deles e acabei virando sócio deles, né? Dentro da Mentor Risk Society. Hoje a gente tem a oportunidade de trocar muita experiência de igual para igual. Mas o que eu me admiro no Joel é a velocidade de aprendizado que ele tem e a capacidade de botar esse aprendizado em prática e gerar resultado. Então foi minha grande surpresa. Os outros dois já me inspiram há muito tempo, aprendo com eles diariamente. E a gente acabou se associando a eles dentro da MLS e o clube só melhorou, né? O All-in Club só melhorou, não só porque aprendemos uma forma ainda mais eficiente de se construir um programa de mentoria e direcionar crescimento através da nossa metodologia. E, obviamente, aprendendo com eles aí como que a gente entrega essa metodologia com mais eficiência para os nossos clientes. Um dos desafios, quando a gente foi um dos convidados, né, dos 3, né, dos fundadores, né? A gente teve a honra ainda de ser um dos 3 convidados. Hoje, a maioria das pessoas que viram nossos sócios na MLS, eles são já mentorados dos mentores, né, que foram convidados. A gente entrou ainda, a gente foi o 47º. Os primeiros 50 ali, basicamente, foram convidados pelo Jornal Paulo Flávio. Hoje são 129, se eu não me engano, cara, hoje. Boa. São 129, eu acho, hoje, empresas. A gente foi a 47ª. E a convite do Flávio e do Joel, na verdade, principalmente do Flávio e do Joel, quando eles descobriram lá, conheceram o All-in Club. E um dos desafios que o Flávio falou já foi uma quero vocês com a gente, mas para estar com a gente tem que fazer isso. Isso já é o quê? Um desafio de evolução. Já era uma coisa que melhorava o nosso modelo de negócio. E isso efetivamente foi nacionalizar o nosso produto. O nosso produto era extremamente regional. Ele falou, cara, vocês não podem manter o nível de conhecimento que vocês têm somente regional. Até para aumentar a autoridade lá dentro da tua região, vocês precisam nacionalizar isso. E isso permite com que vocês construam... Você sabe disso, Ícaro. Porra, vai permitir que tu construa a tua liberdade geotemporal. Então, cara, não faz sentido vocês manterem um modelo de negócio regionalizado. Então, muda o modelo de entrega para que vocês consigam entregar isso para qualquer pessoa que quiser isso no Brasil. Então, é isso que faz as mesas boas, né? O cara do teu lado, ele vai te estimular, né? Ele vai te desafiar a ficar melhor. Então, realmente, ficamos melhor. Continuamos sempre ali. A gente tem reunião de sócios de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias é uma evolução nova, cara. É uma zona de desconforto e uma evolução nova e, consequentemente, conquistas novas. Está sendo um prazer caminhar do lado dos caras. Hoje o All-in Club está com 52 membros. Estamos hoje em 4 estados, né? Já começamos a nacionalização desafiada pelo Flávio lá. Estamos em 4 estados. E hoje tem resultados incríveis já, único e exclusivamente pelo programa de mentoria, né? Único e exclusivamente pelo programa de mentoria. Gente ali que tem ROI de diversas formas. A gente fala que tem 3 tipos de ROI. ROI financeiro. O cara não vai apostar hoje, o clube está R$87 mil. O cara não vai apostar, não vai colocar R$87 mil não querendo ter ROI financeiro. Ele é um empresário. Certeza. Todo empresário bota dinheiro e espera retorno de investimento. Exato. A gente tem um retorno de investimento claríssimo. Gente que na primeira reunião de diagnóstico levantou sem conta porque a gente encontrou um problema tributário no negócio do cara, recuperação tributária ali já era. Já tem 100 conto aqui pra ti. Já teve cara que na primeira reunião levantou 1,5 milhão de recuperação tributária. Entendeu que tinha 1,5 milhão claríssimo ali, era o conservador, o cenário conservador. Então, ROI financeiro, hoje a gente está em torno aí de 4, 5 vezes o valor do seu investimento, na média de todo mundo.
é legal que a gente tem os outros ROIs, né? ROI de conexão. O cara se conecta com outros empresários e faz negócio que gera ROI financeiro. Oportunidade de negócio. E o ROI de sabedoria, velho. Que é aquele que o cara percebe aí... que ele tem que se alinhar em algumas coisas pra evoluir como pessoa. E aí o cara me fala, porra, bicho, o que o clube me pagou não é nem a questão do quanto eu cresci como empresa. É o casamento que eu recuperei. Boa. É a atenção pro filho, que agora eu tô melhor e vejo isso. E ganhei um eu te amo do meu filho que eu não ganhava. Porque eu comecei a reorganizar os valores e princípios da minha vida. Isso é o poder da mentoria. Total, né? Porque o cara começa a ver um ganho 360, né? Na vida. Eu falo muito sobre o all-in, né? A gente fala muito sobre all-in. E dar all-in, irmão, não dá pra dar all-in em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. É impossível. Vamos falar sobre isso. Então, uma hora ou outra você vai... uma hora ou outra, irmão, você vai deixar alguma das petecas cair. Algum dos pratos vai cair, né? Ou ele vai desequilibrar quase ao ponto de cair. É importante que você lembre que tem uma ordem de prioridade dos pratos. Exato. Eu tive que aprender essa ordem na base da porrada. Eu tive esgotamento físico e deixei o prato da saúde cair. Desmaiei no meio do meu escritório com 22 anos de idade. Tive Caramba, o famoso burnout. Mesmo, famoso burnout. Se eu tivesse um mentor para me explicar que poderia acontecer isso, mesmo sendo jovem, atleta, etc e tal, talvez eu teria me livrado dessa. Com 30 anos de idade, 30 para 31 anos de idade, se eu não tivesse tomado a decisão, eu tinha perdido meu casamento, porque eu já estava fadado a perder meu casamento e talvez perdido minha filha, porque eu não via minha filha crescer. Então, se eu me separasse naquela hora ali, talvez nem minha filha eu tinha hoje. O prato da família mas quase caiu. Quase. E eu tive a sorte de Deus soprar no meu ouvido ali e falar comigo e eu tomar uma decisão. Mas se eu tivesse mentorado por gente que já passou por esses problemas, talvez eu não teria chego aonde eu cheguei. Total, é isso que é mentoria, compartilhar a nossa experiência como empreendedor e como gente. É isso que é o All-in. Eu ia perguntar para você o quanto que mentoria, grupo, mastermind, clube foi responsável pelo seu resultado. Não precisa nem falar, é 100%, meu amigo. Tá vendo, né? É 100%. Inclusive, falando a respeito desse desafio da nacionalização do All-in Club, você que está assistindo, empresário, empreendedor, sobre mentorados que ele estava falando, cara, depois que terminar esse episódio, você volta um episódio que foi justamente o episódio do Thiago Borges. Meu mentorado. Né? Mentorado do... Vamos fazer a publicidade dele aqui, lógico, RSM, né? ESG, Saúde. Né? O Thiago falou aqui bastante sobre reforma tributária. Boa. Né? Boa. Assunto quentíssimo, por sinal. Exatamente. Falou de diversos cenários ali, mas especificamente ali pro empresário do ramo de saúde. Então, um abraço aí pro Thiagão, pro Alan. Boa. E vamos que vamos. Pois é, isso aí, cara. E a gente vem... E basicamente, o All-in Club e a vida do empreendedor é um all-in eterno. O empreendedor ele tem que ficar fazendo... cara. Ele o tempo todo all-in, cara. É o tempo todo all-in. O tempo todo ele tá apostando em alguma coisa. Perfeito. A questão é não tem zona de conforto. Né? A questão é que se o cara não percebe, ele vai ficar sendo irresponsável dando all-in sem analisar cenário o resto da vida. Exato. Perfeito. Ele fica apostando, aí ele fica pensando, até chega a pensar num determinado momento que, porra, bicho, parece que as coisas só aposto errado. Eu aposto nas pessoas erradas, eu aposto no negócio errado, eu aposto... Como que eu faço para evoluir essa tomada de decisão? Cara, isso tá relacionado às travas de crescimento? Total. Uhum. Total. Eu falo muito, a all-in tem a ver com 3 Cs. Clareza, confiança e coragem. Tá? Isso é a espinha dorsal, inclusive, da nossa metodologia de consultoria. Clareza. Ai, mas que negocinho piegas da porra, né? Vamos lá. Caralho, porra, clareza, confiança e coragem. Como que isso vira uma metodologia empresarial que vai falar sobre processo, gestão de pessoas, gestão comercial, gestão financeira, gestão tributária? Se você não precisa nem explicar, se o cara só refletir com calma, ele já vai entender a lógica. Puta, agora você falou uma parada que vai ficar muito bom aqui pra esse podcast. Clareza, confiança e coragem. Cara, sabe qual é o problema da atualidade hoje? Você já vai entender o jogo. Sabe qual é a porra do problema de hoje? A enxurrada de informação que você tem hoje faz com que o ser humano ele só processe. Ele não para pra pensar. Esse é o ponto, tá? A grande dificuldade hoje do empreendedor é exatamente fazer o que você acabou de dar de comando. Para pra pensar. O cara não para pra pensar. Ruminar, Ele não para pra pensar. Não para.
ele quer... Como as coisas hoje estão muito fácil de você encontrar um passo a passo, o que ele quer? Ele quer ir lá no chat GPT, colocar qual é a dor dele, pedir um passo a passo e ele quer executar. Ele só quer executar. Copia, cola e executa. Ele só quer executar. Só que tem uma coisa, irmão. O seu negócio é reflexo de quem você é. Você só vai conseguir evoluir se você se entender. E esse se entender não tem como tu mandar o chat GPT falar quem tu é. Perfeito. Tu precisa parar pra pensar em quem tu é, o que tu quer. Por isso que tem tudo a ver com clareza, confiança e coragem. Tem a ver com você. A sua empresa tá travada porque você não evoluiu. A tua empresa tá travada no teu limite de visão, de crença, de confiança, de repertório. Perfeito. É simples e profundo. É simples. Só que é Total. profundo. Automaticamente, como é simples e profundo, é simples, é balela. É profundo, exato. é cansativo. Não vou fazer. Exato. A gente fala muito aqui, né? A nossa tríade, né? Uma empresa nunca cresce além da visão do dono. Né? A Jamais. gente começa todos os eventos falando isso pro pessoal. E aí, quando a gente fala assim, cara, o que é mais importante, né, pro crescimento de uma empresa? É a visão do dono, pô. Então, E aí, só que você fala isso, o cara fala, não é isso que vai virar meu ponteiro, não, pô. É muito óbvio, não deve ser É muito isso. óbvio, não deve ser Tá isso, guardando né? segredo. Enfim, uma das coisas, né, no caso. Exato. E a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre visão, eu ambição sei que e você ia falar coragem. dessa né? tríade, A gente né? fala muito, cara, a tríade Que é a clareza é o também. pilar número 1 que a gente tem hoje no nosso manual de cultura dentro do ecossistema, né, dos membros. O pilar número 1 é visão, ambição e coragem são inegociáveis, né? Boa. É o pilar principal que move tudo. boa. E aí você falou da clareza, Sim, beleza? Cara, explica pro empresário que tá assistindo a gente o que seria essa clareza de forma mais objetiva. Contrata consultoria, tô aqui com o Ícaro. Cara, eu preciso ter clareza sobre o quê? O que de fato é essa clareza? Primeira clareza que você precisa ter é do porquê e por quem você faz. Perfeito. Por que você faz o que você faz? Por quem você faz o que você faz? Essa clareza, ela obviamente ela começa como algo muito muito seu. Muito seu e pros seus. Né? É mais forte até um porquê do que um porquê, tá? É. Então muitas das vezes a gente faz porque você tá querendo fazer dinheiro para colocar seu filho numa escola melhor. Você tá querendo fazer dinheiro para dar uma oportunidade de uma viagem para sua família. Você quer ir para uma casa melhor, você quer ter um carro melhor. E na maioria das vezes, ou você é imaturo e acredita que essa casa também é um porquê, porque é para quem tá vendo que você tem a casa, tá vendo que carro você tem, e aí é a maturidade, mas no fundo, tá vendo que tem um porquê e um porquê? Só que Exato, muitas das vezes esse porquê é imaturo, não é para quem realmente importa. Perfeito. Mas quando você amadurece, continua sendo um porquê. Só que começa a virar o porquê importa. Aí é você. É pra mim. Ou é pros meus pais. Ou é pros meus filhos e pra minha esposa. Meu marido. Sempre é um porquê. Sempre é uma oportunidade. Eu quero ganhar dinheiro eu quero fazer dinheiro. Ganhar, porra, né? Quero fazer dinheiro para dar mais segurança pra minha família. Para dar mais conforto pra minha família. Sempre é um porquê. E aí você tem que entender de maneira clara. Pra quem que é isso? Por que que é isso? E aí começar a construir um plano, que eu falo de reengenharia. É ter clareza de detalhe. Eu quero dar segurança pra família. Como tu dá segurança pra tua família? Como que tu deixa? Porque a gente sabe, homem, pelo menos, quanto mais maduro, ele começa a entender que quer um casamento tranquilo, dê segurança pra sua esposa, em todos os aspectos. Segurança emocional, segurança no seu relacionamento, segurança patrimonial, segurança financeira, segurança aonde você mora, segurança no carro que ela anda. Começa a dar segurança pra ela, vê se ela não vai ser a melhor mulher da face da terra pra você. Vai, mano. Ela quer segurança. Então, entender... Aí, depois que você entende do porquê e por quem você faz, aí começar a fazer reengenharia. Quais são as coisas que eu vou fazer, que eu vou conquistar para entregar o porquê pra quem? Faz reengenharia. Puta merda, mas que balela isso. Tô falando de mim e a empresa. A empresa é ferramenta pra isso, irmão. Perfeito. Se a empresa não for ferramenta pra você chegar nisso, tu desiste da empresa. É o veículo, exatamente. Tu trava o crescimento da empresa. Sabe por quê? Porque tu terminou... Tua ambição... Não tem sonho. E sonho... Por isso que eu chamo de clareza. Porque sonho por sonho
Não tem detalhe. Se não tem detalhe, não tem plano. Se não tem plano, não tem método. Se não tem método, não tem realização. Então a clareza nada mais é do que o porquê eu quero, porquê eu quero e o plano para isso, detalhado. Perfeito. O plano dessas conquistas, quais são essas conquistas detalhadamente, para você conseguir amparar realmente onde você vai chegar. E você ter motivo para isso. Porque Perfeito. é foda fazer. Você ajuda o cara a estruturar um planejamento da realização da vida pessoal a ferramenta dele vai ser o planejamento para estratégico. que ele use isso agora, para que ele vá para dentro da empresa falando assim, isso aqui tá pronto, tá alinhado. A gente, a gente faz sessões de coaching para ele se entender e entender o que ele quer, para colocar depois disso no planejamento estratégico. E desdobrar isso no desdobramento do planejamento estratégico. Aí ele começa a entender que a empresa tá para ele, não ele para a empresa. Boa, cara. Perfeito. Ele precisa começar a entender isso. Porque se ele também não entender isso, ele não entende um outro lado da moeda. Eu vou lá para gestão de pessoas. Sabe como você retém pessoas? Quando elas entendem que a empresa é ferramenta para a realização do sonho delas. Exato. Não que ela trabalha para ti. Exatamente. Como que eu vou fazer que a pessoa entenda que ela tá trabalhando para os sonhos delas se nem eu entendo que eu tô com a minha empresa para realizar meus sonhos? Eu tô com a minha empresa para fazer dinheiro. Não tem como. Tô para fazer dinheiro para quê? É superficial. Aí, na lógica, se isso quando desce pro seu time, o cara tá trabalhando para você para ganhar um salário. Aí fudeu. Exato. Fica tudo muito raso, tudo sem propósito, tudo superficial. Não é pelo salário, irmão, é pelo teu sonho. Exatamente. Que tu tá aqui. Se tu quiser trabalhar pelo teu sonho, eu tô aqui pra ser ferramenta pra realizar teu sonho. Porque se tu for isso já começa a mudar uma cultura, né? Total. E se tu for ferramenta pra dar dinheiro pra ser um caixa forte pro cara, Vai pra outra ferramenta. várias empresas podem ser. Quem pagar melhor vai ser. Aí fica a dica. Quantos sonhos você conhece dos seus colaboradores? Lá... Eu tento ter ali no máximo 7 links de contato direto na minha hierarquia que eu tomo conta. Essa galera, eu sei quais são os sonhos deles. Porque toda vez que eles pestanejarem, ou toda vez que eu precisar pressionar ou elogiar, é sempre baseado em comportamentos que levam ele para isso, ou afastam ele disso. Do seu objetivo. Aproximam ele do sonho dele, ou ele conquista o sonho dele, ou aproxima ele do sonho dele, eu vou lá e elogio. Se ele tá se afastando do sonho dele, qual é o comportamento que tá se afastando do sonho? Eu não posso criticar só o comportamento, porque se eu criticar o comportamento, ele vai achar que eu tô contra ele. Exatamente. Peraí, eu tô te criticando o comportamento porque isso, tu entende que te afasta do teu sonho? Eu tô te ajudando, não tô te cobrando pra trabalhar pra mim, eu tô te cobrando pra trabalhar pra ti. E aí o cara começa a ver propósito na cobrança. Exatamente. Né? Pô, essa cobrança ela tem um propósito. Essa cobrança ela não é uma cobrança sobre o cara, Ícaro é chato, ou então, pô, o cara é carrasco. Ele tá pensando nele. O cara Fica tá pensando nele. Leve Exato. inspirador, fica leve Pelo inspirador. contrário, é uma cobrança que É um o dos cara nossos olha valores. pra isso e fala, pô, realmente, cara, Ícaro tá certo, velho. Um dos nossos valores Não é tem como desconforto cara- inspiracional. Perfeito. É gerar desconforto e inspirar ao mesmo tempo. Eu não posso só gerar desconforto, Boa. porque senão tu fica só o cara chato. Mesmo que a gente saiba que o desconforto é evolutivo. Cara, gostei disso. eu Mas nunca a tinha gente visto. faz o desconforto inspiracional, porque é pra desconfortar e inspirar. Em qualquer situação. Ele pode estar bem, eu vou desconfortar pra inspirar. Ele vai estar ruim, eu vou desconfortar pra inspirar. Isso tá dentro do dia a dia da gestão da empresa. Total. Dentro da cultura nossa da liderança como um todo. Esses valores que eu tô falando pra vocês são valores que estão no ecossistema todo. Eu faço isso no All-in Club, eu faço isso na All-in Consultoria, a gente faz isso na All-in Educação, pra todo quanto é lugar. Os A gente clientes ensina a mesma absorvem coisa. também, da né? porta pra Absorve, dentro e da porta absorve. pra fora, né? Da porta pra dentro e da porta pra fora, exatamente. Cara, bom Então, demais. essa clareza é isso, cara. Clareza começa com isso. Só que aí tu começa a perceber na clareza que você precisa de repertório. Porque você quanto mais você detalha, mais você entende que tem coisas que você vai ter facilidade pra resolver, tem coisas que você vai ter dificuldade pra resolver. E aí vem a confiança. Que é porque lógico, vai começar né, a falhar na confiança. Você vai tendo muita confiança em coisas que você manja fazer, mas você vai tendo pouca confiança naquilo que você não manja fazer, você tem dificuldade de fazer. E aí você tem que trabalhar na confiança. Confiança é repertório, irmão. Conhecimento. Perfeito, cara. É conhecimento. Quanto mais você conhece, quanto mais repertório você tem, conhecimento e habilidade, que é conhecimento botado em prática, mais confiança e autoconfiança você tem. Quando você tem confiança e clareza no que fazer, você tem coragem. Quanto mais você faz o PDCA disso aí, evolui essas três pernas, o teu all-in fica mais maduro. Quanto menos você trabalha nisso, mais irresponsável ele é, porque só tem coragem.
Quando você aposta tudo sem clareza e sem confiança, só é coragem. Esse é o all-in É um responsável. doido motivado. Esse all-in. É o moleque louco, mano. Exatamente. Motivado. A gente já foi isso, na verdade, é pô. o Tu já burro foi motivado. isso. É o burro burro motivado. motivado. Tu já foi isso, tu já foi isso, eu já fui isso. Quantas vezes a gente Exatamente, apostou errado pra caramba, apostou na Exatamente. amizade, da bebedeira, etc e tal. Cara, todo mundo teve, a grande maioria do mundo teve essa fase de dar all-in em coisas que a gente só tinha coragem. A gente não tinha conhecimento, E agora? confiava superficialmente na informação ou nos outros, Verdade. não tinha clareza de onde isso ia levar a gente tinha coragem. Era uma coragem é uma coragem pautada em vontade, né? Em desejo. Mas, cara, uma coragem burra, né? E aí aí, eu tô ouvindo na isso, vida- vem uma cena e todo mundo que tá assistindo já veio uma cena porque todo mundo já fez. certeza, isso. cara. E na vida da gente, a gente começa a perceber que quando a gente começa a dar muita bola pra coragem, a gente se lasca. E quando a gente percebe que a gente vai ficando mais maduro e vai tendo filho, vai tendo esposa, vai tendo família, e a gente vai sentindo o senso da responsabilidade, a gente vai perdendo a coragem. Aí o que acontece com os homens frouxos. Por quê? Porque tem uma alto nível de responsabilidade e já não tem coragem. Por quê? Porque não trabalhou com confiança e clareza. Perfeito. Só tem um jeito de você ter alta responsabilidade e continuar sendo corajoso, aumentando confiança e clareza. Total. Então, quanto maior a tua empresa for, quanto mais gente tiver abaixo de você sendo responsável, porque todo mundo aqui que tem gente contratado já tem a percepção de responsabilidade. Exato. Você tem Total. uma porrada de família embaixo de você. Se isso não tornou consciente, comece a se tornar. É consciente. O teu subconsciente está te dizendo que você não pode tomar uma decisão na empresa porque você é responsável por elas. É por isso que você não está tendo coragem de passar para o próximo nível. Só tem um jeito de você fazer isso. Ampliar clareza e confiança. Perfeito, cara. Perfeito. Por isso que quando você falou, eu falei, cara, se você parar pra pensar, é lógico. Mesmo sem Toma você distraído. explicar, eu costumo dizer que, cara, muita gente às vezes olha assim, cara, esse cara... Vou dar um exemplo. Você acabou de falar pra gente que, cara, eu tô saindo de um escritório de 220 metros quadrados pra um escritório de 600 metros quadrados. Não, quem tá de fora olha isso e fala assim, porra, cara... Corajoso. Mas não é Imagina só um coragem, empresário pô. que tá no mesmo cenário há 10 anos, naquele mesmo escritório de 200 metros quadrados, e ele tá aí, meu irmão, aos trancos e barrancos, sofrendo pra poder manter aquele negócio. E ele fala assim, caralho, o cara foi pra 600 metros quadrados. Bem Porra, louco. o cara é foda, o cara é corajoso. E aí você pergunta, tá, e por que você não tem isso? Aí você olha pra trás, aí você dá um passo antes. Porque tá faltando o quê? Confiança. Sim. E por que tá faltando confiança? Não tem conhecimento porque não tem clareza. Só E aí, que o outro porque- cenário é esse empresário querer fazer igual, sem confiança e clareza. E aí aquilo se Exatamente. distribui. Aí é o louco. E aí você tá exatamente... Pode dar você certo, tá pode na dar trava. certo. Você tá travado. Né? Não tem como ir. Por isso que eu falei assim, no início Quando você falou assim, que eu pensei um pouquinho, eu falei, cara, tá lógico a estrutura, né? A metodologia por trás. E obviamente isso se desdobra, né, gente? Em ferramentas, isso se desdobra em... Isso, E a gente conhecimento chama técnico, isso, né? são os pilares essenciais Os da pilares, metodologia. A perfeito. metodologia vem pra frente. Isso são os pilares essenciais do all-in. Exato. Cara, eu dei all-in pra caramba desde meus 15 anos como empreendedor. Então, eu percebi que... Quando eu me coloquei na posição de, cara, eu vou começar a ensinar o que eu vivi, eu preciso de uma metodologia pra isso. Irmão, Então eu qual comecei a foi tentar o- encontrar padrão. Sim. E aí eu vi esse padrão vem acontecendo desde a minha época de atleta no judô. E aí o cara, tá aí. Esse tripé foi o que eu fui melhorando, fui deixando... Eu sempre fui muito corajoso. Até hoje as pessoas olham a coragem. Mas o que eles não olham é o quanto mais claro as coisas estão pra mim e quanto mais confiança eu tenho. Tem uns... Porque eu tenho que... Tem o bastidor da coragem, né? Tem um bastidor, cara, que ninguém vê. A gente fala que é um iceberg, né? Aquele famoso icebergzão lá. A coragem todo mundo vê. Exato. Né? A gente foi lá, vocês estavam lá na palestra que eu Sim, fiz sim. aqui junto com o Joel, com Foi o Cleiton massa, e tal. cara, foi massa, inclusive. A galera, todo mundo vê o cara se jogar no chão, fazer rolamento, não se machucar, nem Salto. 2.000 pessoas, com os saltos, etc e tal, sem kimono, sem nada, sem um tatame, sem nada, no chão duro. Mas ninguém viu quantas vezes eu fiz a repetição daquele movimento na minha vida, cara. Ninguém viu Exato, aquilo. cara. Então, aquela parte da preparação... E vamos lá. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Hoje, como que eu consigo fazer um rolamento? Eu consigo ir pra um treino. Eu posso, cara, me machucar. Posso ficar sem a oportunidade de trabalhar, sem suprir minha família. Quando eu era moleque, eu fazia isso de maneira corajosa.
com confiança, porque eu fazia muitas vezes, mas sem clareza do porquê que eu tava fazendo aquilo. Hoje eu preciso ter clareza, porque a confiança que eu sei fazer, eu já sei. A coragem, eu tenho que ter mais. Por quê? Porque tem gente que depende de mim. Antigamente não tinha ninguém que dependia de mim. Então, se eu preciso de mais coragem, aonde foi que eu aprendi, aonde foi que compensou para que eu tome a atitude de fazer? É na clareza. É eu saber que aquilo... Eu não faço um rolamento do judô no palco à toa. Tem explicação científica para fazer aquilo. Total, E o motivo de fazer aquilo é a minha missão de vida. É impactar o mundo potencializando pessoas e negócios. Eu sei que se eu fizer aquilo, é uma coisa que... Destrava. Junta uma sinapse na hora. Não tem... Dificilmente tem alguém que viu minha palestra lá e não lembre do garoto. Do garoto. Do cara que na palestra fez rolamento. O rolamento com o kimono. Não tem como. E dentro dessa ele vai lembrar do all-in, porque a coisa tem uma estratégia clara de linkar essas coisas. E isso cumpre com o meu propósito. Então eu tenho uma clareza muito grande para me colocar nesse cenário. Opa, peraí, bicho. Então significa que quanto mais eu amplio clareza e confiança e coragem, os all-ins, essas grandes apostas, elas ficam mais conscientes. E qual é o resultado de decisões mais conscientes? Aí eu voltei de novo. Peraí, decisões menos conscientes me geraram que resultado? Qual foi o padrão? Gerou mais resultado positivo ou mais resultado negativo? E agora, com decisões mais robustas, né? Com mais clareza, qual é o padrão? A gente começa a perceber que existiu uma metodologia insípida. O que a gente foi construindo foi transformar isso em clareza. Pra que a gente conseguisse ensinar isso. E é um equilíbrio aí entre emoção e razão, né, cara? Total. Tem uma lógica aí, né, também, né? Porque às vezes você precisa tratar as emoções pro cara agir de forma... E o cara, trata essa parte emocional sua aqui, porque você precisa ser mais racional aqui, pô, nessa decisão. Sim. Então você acaba entrando nisso também de forma indireta, né? Sim. Mas você acaba cuidando desses pontos também, né? Porque tem muita gente que faz merda por agir na emoção. Né? É emocional demais. Mandou muito empresário fazer terapia, velho. Muito. Exatamente. E uma das coisas que você falou aí, cara, você começou falando, né? Pô, às vezes você compra um carro, cara, que não é pra você. Você não tá... Você antecipa... Né? Você comete o erro de antecipar coisas que você quer fazer pra você porque você quer mostrar pros outros. E aí você tá completamente aí desconectado do porquê, do porquê. Né? Então, assim, às vezes são aspectos emocionais que o cara ainda não curou e ele tá aí viajando e querendo provar, mostrar que, porra, tem um sucesso, eu comprei o super carro. E aí o cara lascou a empresa... botou a compra nas costas da empresa, travou o crescimento dele de novo, né? E aí Exatamente. vai. Então tem muitas coisas envolvidas aí, né? Exatamente. Irmão, qual foi o all-in que você deu assim que, cara, agiu na emoção, você não tinha essa trilha de formatado e você falou assim, cara, deu ruim. E qual foi o all-in que você deu? Já aconteceu isso com você? Porra, já, claro, isso várias vezes. Tem que escolher um. Como eu falo muito do all-in, muita gente pergunta, né? Teve vários, cara. Por exemplo, esse da época do burnout, por exemplo. Né? Foi um resultado de um all-in mal feito. Né? Caramba. Nessa época eu tinha empresa de alimentação. Padaria, cozinha industrial, franquia de restaurante em shopping. A gente comecei esse negócio com uma padaria falida que eu comprei. E trouxe... Como sócio... Sempre o shopping tá envolvido, né? Sempre. Não, mas o problema nem teve problema no shopping, mano. O problema foi a padaria, na verdade. A padaria que teve um problema nela e eu não tive maturidade. O negócio começou a virar um bolo. Eu tirava dinheiro, na verdade, dessa unidade que a gente tinha em shopping pra suprir as outras coisas. Foi quando eu vi que o negócio tava realmente dando ruim. Nessa época, minha irmã ficou grávida e tava lançando uns verdes pra me comprar a parte dela. É o último filho dela, minha irmã mais velha. E aí beleza, vou comprar a tua parte. Comprei um pedaço. Nessa época eu achei um cara pra entrar comigo, um amigo de infância. Comprou a parte também, comprou um pedaço do negócio. E, cara, meio que assim, all-in foi antes, eu comecei negócio com sócio, tá? Já tive 13 sócios, né? Juntando todo mundo que já passou como sócio. E eu continuo muito entusiasta de ter sócio. Boa. Eu tenho uma percepção de que com a pessoa certa você pode ir mais longe, né? Tem aquele negocinho lá, sozinho você vai mais rápido, com a pessoa certa você vai mais longe.
eu já tenho uma maturidade de entender que com a pessoa certa mesmo, você vai mais rápido e mais longe. E mais longe. Essa é a Perfeito, verdade. Cara, tá? perfeito. Então, eu já tô curtindo pra caramba também ter sócio, então eu já sei ter sócio. A gente ensina como ter sócio, na verdade. Mas eu comecei com sócio, e aí foi a primeira troca de sócio, né? E eu tive uma maturidade enorme em tudo, na negociação, no acordo de sócio, que não, na verdade não teve acordo de sócio, teve contrato, alteração de contrato social, tudo foi muito na palavra, etc e tal. E eu tive muita maturidade, eu era um moleque, nessa época eu tava com 20 anos, 20 para 21, e esse problema aconteceu quando eu já tava com 22 anos. Sim. Então eu tive uma maturidade gigante durante esse período, mas isso foi um all-in. Foi um all-in, então eu falei, cara, vou apostar nesse cara aqui para ser o meu 02, porque eu sempre soube que eu não era, nessa época eu sabia, tinha consciência de que eu não era bom em várias coisas. E eu apostei tudo que esse cara seria. Essa dupla. E ele apostou em mim também. E a gente não deu certo. No final das contas, acabou que a gente não deu certo. E aí, quando eu fui... mais outro all-in no meio do caminho. Apostei num jeito de resolver. O jeito errado de resolver. Caramba, centralizei, cara. quando eu vi que tava dando cagada em tudo, centralizei tudo em mim. Só que era uma operação já com 75 funcionários, faturando alto, brother. que precisava de um know-how legal. Eu comecei a centralizar tudo em mim. Nessa centralização, fui mais espartano. Acabou saindo gente da companhia, saiu gente lá, pediu demissão. Por causa até dessa pressão desse espartano. Mano, eu fiz tudo errado. Dei all-in completamente errado. O que aconteceu? Insônia. Quando eu fui olhar financeiro, já tava... Na minha época era muito isso, tá? 300 mil já devendo, né? Atrasado, de contas atrasadas. Eu já não conseguia mais resolver esse looping. Tinha isso tudo... Esse looping todo começou com um problema tanto de recebimento do sócio para a compra do negócio, quanto de não pagamento, né? A gente vendeu uma época para governo e tal, e não recebeu. Não estava preparado, não tinha a mínima expertise para vender para governo, de capital de giro, nem nada disso. Não sabia nem porra nenhuma disso. Quando eu fui levantar os boletos, quando eu olhei, tinha 300 pau, eu não consegui mais dormir. Caralho. 1 mês e meio depois, eu desmaiei no meu escritório, velho. Esse é um all-in maldado pra cacete. Perfeito. Maldado pra cacete, entendeu? Então, coragem de resolver. Clareza e conhecimento nenhum para isso. Nenhum. Coragem de sobra. Coragem de sobra. Tanto, mano, eu não dormia. Que se você não tivesse dado burnout, você ia dar um outro all-in maldado pra tentar resolver, ia virar uma bola de neve. Sei lá o que aconteceu, irmão. Graças a Deus o Papai do Céu me desligou cedo. Porque eu aprendi cedo. Quando eu acordei, parece que o Papai do Céu falou no pé do meu ouvido. Quando eu acordei sem saber quem era, etc e tal, porque foi burnout burnout não, não falava burnout, falava esgotamento físico. Esgotamento físico e mental, o diagnóstico. É isso mesmo. E aí quando eu me acordei, veio na mente a primeira coisa que veio, cara, quanto mais dinheiro você transita, mais você se enrola com dinheiro. Quanto mais gente você lidera, mais você se enrola com gente. Caramba. Mais gente enrola. Alguma coisa você tem que estar fazendo de errado, né, irmão? Porque você tá querendo ser um cara de sucesso, que vai ter muita gente trabalhando pra você, que vai ter muito dinheiro movimentando, e você tá se enrolando com tudo. Você não sabe lidar com isso. Você sabe fazer pouca parte do negócio. Começa do zero. Isso veio na minha cabeça. E eu realmente, dali, naquele momento, eu falei pros meus pais. E aí fica a dica. No momento de dor, tem que ver quem é que fica realmente contigo. Eu tinha muitos amigos, né? Exatamente. Muitos amigos. Naquele momento ali eu também decidi não, né? Aprendi o que é amizade. Entendi o valor da palavra amigo. Eu falo isso para todos os cantos. Se duvidar, todo podcast vai ter uma coisa padrão. Eu vou falar sobre all-in, vai ter duas coisas. Eu vou falar sobre all-in, eu vou falar sobre a amizade. Palavra amigo. Não use a palavra amigo. Minha sugestão, não use a palavra amigo para todo mundo. Senão você vai ser uma pessoa superficial. A não sei que você não tenha problema de ser uma pessoa superficial. Fica à vontade. Usa a palavra amigo para todo mundo. Mas eu não uso a palavra amigo para todo mundo. Eu evito. Eu chamo de parceiro, eu chamo de brother, eu chamo de mano. Lá na minha terra, mano é querido, né? Então, falo isso. Mas, cara, quando eu te chamar de amigo, pode ter certeza, irmão, você vai contar comigo pro resto da vida. Tanto que eu tenho pouquíssimos amigos. Dá para contar numa mão, com certeza, quantos amigos eu tenho. E quantas pessoas eu falo, você pode me considerar como amigo. Aprendi nessa época, aprendi também que as pessoas realmente que vão ali te apoiar, se você tiver, dê muito valor para eles. Seus pais, sua mãe vai ser isso. Meu pai e minha mãe, minha família nunca foi abastada, nunca foi rica, nem nada parecido, classe média. Nunca faltou nada em casa, mas também nunca sobrou nada em casa. Meu pai vendia as férias constantemente. Minha mãe já se formou velha, foi trabalhar e tal. Nessa época que eu fiquei doente, pediram férias, porque não tinham tirado férias constantemente. Os chefes deram férias para eles rápido e eles foram para dentro da operação comigo. Eles que me ajudaram. Caramba. E eu lembro que eu falei pro meu pai e pra minha mãe, vou vender tudo.
Vou vender, velho. Vou torrar a parada. Eu quero recomeçar. E eu não falei, eu não vou desistir do empreendedorismo. Eu vou começar do zero. Eu vou aprender coisas que eu não sei. E olha o que o all-in faz com você. Maturidade, né, mano? Eu errei uma porrada de coisa, lembro disso, tomei uma decisão que mudou minha vida. Foi aí que eu entendi que empreendedor aprendia com empreendedor, porque eu fui procurar no mercado para aprender sobre empreendedorismo e não tinha. O que eu encontrei mais próximo, que deu uma clareza para mim também, legal, e eu sugiro que todo mundo aqui que não fez, faça, Empretec do Sebrae. Que na verdade é o Sebrae que opera, mas o curso é da ONU. Isso é bom falar, porque muitas das vezes o Sebrae está queimado em muitos estados. Vale a pena lembrar, esse curso tem uma metodologia da ONU. Ele é operado pelo Sebrae e é bem operado pelo Sebrae. A maioria dos Empretec que eu conheço, os Empretec que eu conheço, que são os caras que fizeram Empretec em qualquer lugar do Brasil, eles me dão um bom feedback. Então acredito que esse curso é muito bom. Eu fiz e sugiro realmente que você faça. Me dá uma clareza legal sobre sistema, né? Sistema de gestão integrado, vamos dizer assim, que existiam todas as áreas. Eu já sabia que eu preciso muito aprender sobre finanças e contabilidade, que me fudeu isso. Eu preciso aprender sobre gestão comercial, eu era sempre um vendedor e um trator em fazer as pessoas fazerem as coisas, mas eu não era um bom gestor de pessoas, por exemplo. Então, cara, tem várias áreas que onde que eu aprendo? Não tinha onde aprender. Eu fui ser voluntário de amigos empreendedores, de colegas que eu conhecia, empreendedores, na verdade não eram nem meus colegas, eram colegas do meu pai. Meu pai era um cara do distrito industrial, de fábrica. E ele estudava, naquela época ele estava estudando engenharia, mestrado em engenharia da produção. E aí tinha alguns empresários que faziam. E esses caras iam fazer aula, iam fazer o trabalho de tese, de classe, na minha casa, que a casa era grande. Sim, aí eles iam lá, porque o meu pai era um cara bom, sempre foi um cara muito, muito sociável e tal. E os caras iam pra lá fazer. Eu conheci esses amigos do meu pai. E eu fui pedir deles pra trabalhar de voluntário no negócio deles, no negócio do meu cunhado, pra conhecer coisas que eu não conhecia. Caramba. Eu fui aprender com o empreendedor. Olha o aprendizado depois do homem errado. Exato, cara. Então, quais foram... Bicho, e isso é importante. Aquilo lá que você falou no início. Eu vou continuar batendo nessa tecla porque isso foi um insight que eu tive um dia desse. As pessoas precisam parar pra pensar. Porque olha o quanto aprendizado você tem depois de um problema, depois de um erro. Muita gente passa pelo erro, aprende inconscientemente sobre as coisas, mas, cara, ele não sabe o valor de trazer isso pro consciente. Então, eu convido... E isso é parte uma das técnicas de aumentar a confiança do empreendedor que eu uso dentro dos programas de mentoria, da consultoria, é fazer ele recordar de maneira consciente o repertório passado dele, de erros e acertos, para que ele conscientemente amplie o repertório de conhecimento. Porque se ele não trouxer para consciência, ele não consegue construir plano de ação sólido. Plano de ação mesmo. Eu vou falar de ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão. Ele não consegue lembrar do passo a passo. Então subconscientemente você tem o medo. Você vai ter o alerta do receio. Opa, tá acontecendo uma coisa aqui que eu já vi, isso dá merda. Mas se tu não trouxer pro consciente, tu não consegue definir o passo a passo pra você não errar mais. Ou pra você acertar de novo. Cara, total, velho. Total. Isso aí é fundamental. E isso é um desafio da maioria dos empreendedores e dos empresários, cara. Porque os caras estão tão aí na correria do campo de batalha da operação, ali, que é o que você falou. Esse cara aí não tem tempo de parar e pensar. Ele não consegue. Ele só vai. Oxigênio. Vai. Deu bom aqui esse mês. Ufa. Vai. Né? Ele não consegue parar para... Peraí, cara. Deixa eu olhar. Deixa eu entender o detalhe. Deixa eu realmente extrair aprendizado disso, né? Sim. Aí, isso é um desafio. Aí vai uma dica prática, né? E aí é a questão do destravar crescimento. O crescimento, ele está dividido, na nossa metodologia, em 5 etapas, tá? A primeira delas, o primeiro estágio de crescimento de uma empresa é a profissionalização da operação. Né? Quando o cara profissionaliza, né, ele cria um padrão de uma operação que gera lucro. Boa. Isso dá liberdade para ele ser dono de um negócio. Ele pode dar o pé na bunda de um chefe se ele é, por exemplo, CLT. Para muita gente que está escutando a gente aqui pode ser muito pouco, né? Mas para muita gente que trabalha como CLT e quer abrir o seu negócio, esse é um baita no degrau, dar um pé na bunda do chefe, porque ele encontrou algo que dá com recorrência um valor que dá para ele se sustentar, né? Dá para ele dar o pé na bunda do cara. E a gente sabe que isso aqui é só o começo, porque a liberdade de ser dono, ela te traz uma responsabilidade muito maior do que a do CLT, né? Mas é o início. Depois disso, você vai descentralizar a tua operação. É fazer com que a tua operação dependa menos de você. Quando ela depende menos de você, você tem tempo para profissionalizar a operação. É aqui, ó, nesse degrau aqui que muitas das empresas elas travam. Eu não estou falando das que quebram, porque as que quebram está entre a 1 e 2.
E 2 e 3 também, mas entre 1 e 2 é aquela galera que quebra no primeiro ano. 80% das empresas quebram em 5, né? É aquela galera da estatística dos 5 anos. 50% quebra no primeiro, não lembro agora, mas essa galera quebra porque não consegue passar do 1 pro 2 ou do 2 pro 3, quebra aí. Mas elas travam o crescimento porque elas não conseguem passar do 2 pro 3, que é o quê? Elas não conseguem descentralizar a operação, tá? Ou conseguem descentralizar a operação, mas sabe o que acontece? O cara começou a descentralizar a operação. Ele começa a perceber que ele é dono realmente do negócio. Porque quando tu começa a fazer o próximo passo, tu solidifica o primeiro. Só que aí sobe pra cabeça. Porque um dos maiores inimigos do empresário é o ego, irmão. É o ego. E o ego, quando você cara, é imaturo... eu diria que é o maior, velho. E o governo? O ego e o governo. Não, vamos falar, a briga é grande. Vamos falar só de selfie. Só problema interno, só problema do cara. O ego é um dos grandes vilões. Quando o cara fica mais maduro, não é o ego, é o ponto cego. Exato. Que também tem a ver com o ego. Mas enfim. Perfeito. Aí quando o cara começa a ver que ele é dono do negócio porque ele tem gente trabalhando com ele, a operação dele já não tá mais dependendo dele, vamos dizer assim, 100% e tal. Esse cara começa a botar o ego na frente pra agradar a gente que nem precisa. É a porra do negócio lá da BMW que você disse, né? E aí esse cara começa a ter que produzir mais até do que o necessário. E ele não consegue parar pra profissionalizar a gestão do negócio dele. Boa. Se ele controla o ego dele e pega esse tempo ocioso que ele tem, que ele começa a ter. Ah, não dá. Dá sim, irmão. Dá, é só tu te manter exatamente. no mínimo viável. É porque o cara não se mantém no mínimo viável por muito Perfeito. tempo. Ele começa a ganhar uma graninha. E começa a ter a percepção de que ele é dono do negócio, ele começa a querer viver uma vida que ele não deveria estar vivendo. Essa é a merda. Naquele momento. Ele já quer ter o... Mano... Não tenha o gosto do bife, sinta o cheiro do bife. Sente o cheiro do bife. Mano, bicho, tu não tem como tá comendo o filé mignon ainda. Você nem tava sentindo o cheiro do calma, bife. Então cara, calma, bicho. Vai numa carne de sol ainda no restaurante que tem filé mignon. Pelo menos tu vai ver o filé mignon ali do lado, tu vai dizer que daqui a pouco, mas tu tá comendo a carne de sol, pô. Exato. Tu vai ter o cheiro do bife. Então, e aí ele pega esse tempo ocioso, ele aumenta o que ele precisa ter de resultado, ele acaba tendo que continuar lá na operação. Porque ele precisa pegar esse tempo ocioso pra operar um pouco mais. Ele não pega esse tempo ocioso e profissionaliza o negócio dele. Essa aqui é a principal trava. Quando ele não profissionaliza, e quando ele não para pra começar a colocar processo que vai gerar indicador pra que ele entenda aonde que ele tem que colocar esforço dele, o que não se mede, não se melhora. Não tem Vai ter um momento na tua empresa, irmão, que o que tu não mede, tu não melhora, não tem como passar, tu tem que profissionalizar, tu tem que gerar indicador. Ah, mas eu tô fazendo muito dinheiro. O médico faz dinheiro pra caralho. Por que tem uma porrada de médico que tá trabalhando, feito condenado até ficar... Escravo do trabalho. E endividado ainda, né? Ele não profissionaliza gestão. Ele não profissionaliza o negócio dele. Total. Ele é um grande operador e ele nem consegue descentralizar a operação. Ele consegue, com metodologia, com técnica, só que ele não para pra pensar. Não tem tempo pra isso. Ele não tem tempo pra isso. Ele não encontra tempo. Tem tempo. É, verdade. Ele não encontra tempo. tempo. Tem o mesmo recurso, né? Ele não encontra tempo. Quando ele começa a ter tempo, ele pega esse tempo e compra uma lancha que ele tem que fazer mais plantão. E quando ele não tá fazendo plantão, ele quer curtir a lancha. Então o outro passo é a profissionalização de gestão. A descentralização de gestão me dá uma liberdade operacional. Não total. Isso não significa que você vai parar de trabalhar, irmão. Muito longe ainda disso. Mesmo no final ele lá, te dá espaços, te dá ele abre oxigênio para você profissionalizar a gestão. Profissionalizar a gestão te dá alguma coisa? Te dá responsabilidade. Sabe do quê? De assumir risco. A liberdade aqui é para você assumir risco. Aqui você assume risco de duas coisas. Uma, de você trazer gente melhor do que você para as áreas que você não é tão competente, porque você começa a enxergar que você precisa colocar esforço em áreas que você não é competente. Boa. E você traz essas pessoas. Se você não trouxer essas pessoas com gestão, você vai ficar que nem papagaio de pirata, falando para ele o que ele tem que fazer. Porra, tu não trouxe uma pessoa que sabe mais do que tu? Exatamente. Tu não vai deixar ela trabalhar? Só tem um jeito de tu deixar ela trabalhar. Ainda dominando o negócio, porque você ainda é o dono do negócio aqui. Não tem quem tome decisão aqui. É tu que toma. Só que como que eu faço uma pessoa me ajudar a tomar a decisão? Né? Me ajudar a tomar a decisão. Eu preciso construir indicador para medir o trabalho dela através de indicador. Deixa o como ela fazer. O indicador me diz se ela está trabalhando bem ou não. Exatamente. A meta é um indicador. Boa. E isso faz com que eu assuma riscos de trazer gente melhor do que eu. De pegar uma grana para crescimento. Porque pegar grana é uma coisa.
pegar a grana sabendo onde eu vou colocar e como eu vou pagar é outra, completamente diferente. É outra. Por que tem uma porrada de empresa que se endivida, fica A maioria dos empresários no Brasil pega dinheiro pra pagar dívida. Não pega dinheiro pra fazer dívida de E crescimento. nem sabe como pegar dinheiro pra pegar Não dívida, sabe, tá? exato. Tem muita gente Boa. que erra. Irmão, eu já fiz muito turnover aí, sabe o que era? O cara tinha crédito, ele tava crescendo, Vai lá pro gerente do começou banco. a ter dívida, pegou uma grana, aí foi lá no banco. Aí o gerente dele, ele tinha uma dívida, velho, um cenário econômico no negócio dele que ele precisava de 1 milhão. Aí o gerente ofereceu 5, ele pegou os 5 e se fudeu. Não precisava pegar 5, irmão. Não tem... A merda não é só ter o dinheiro, é saber onde colocar o dinheiro. Exatamente. O quanto efetivamente que eu preciso e onde que eu vou colocar e como eu vou pagar. Exatamente. Qual é a estratégia? Boa. Então, isso só faço com gestão de indicador. Se eu não tiver gestão de indicador, se eu não entender esse É indicador... aquela coisa, né? Se o cara pegou 5 milhões, foi exatamente a alavanca que ele tinha pra quebrar o negócio. De vez, né? Exatamente. Acha que é pro bem, se lasca. Né? Tem muito que é assim, cara. Muito cara que pega dinheiro e acha que resolveu o problema. Mano, É aquela quanto mais melhor, né? O cara, o gerente liberou. Cara, eu queria mas o gerente liberou 3, eu peguei. Estourei a boca do balão. Comprar logo uma BM aqui que vai ficar tudo lindo. É surreal. E aí, terceiro, indicadores. Isso vai fazer com que eu tenha gente me ajudando a tomar decisão, mas eu ainda tomo decisão. Isso te permite a dar o próximo passo, que aí já é para média e grande empresa. Que é o quê? Eu começar a encontrar dentro desses caras que estão me ajudando a tomar decisão, construindo indicadores para mim, me ajudando a manutenção dos indicadores, na verdade. Já começando, aí eu vou treinar a gente para começar a olhar para os indicadores como eu olho e tomar decisões baseadas nos cenários. Perfeito. Que existe dentro, internamente e externamente. Aonde que eu vou dar meu próximo all-in na empresa? Perfeito. Isso é descentralizar a gestão. Esse processo aqui de desenvolvimento de pessoas ou trazer pessoas para olhar esse cenário de profissionalização de gestão, de indicadores e começar a tomar decisões estratégicas é um cenário de maturidade. Total. Aqui eu vou conseguir chegar numa que a gente chama de liberdade geotemporal. Quando eu construir um time, eu falo de um tripézinho que eu tenho. Aqui você tá com liderança, né? Que eu tenho uma liderança tática, né? Uma liderança tática para estratégia. Boa. Começa a tomar decisões dentro do financeiro, dentro da operação, dentro do comercial. Eu construí uma coisa que a gente chama de liberdade geotemporal. Não significa que eu não vou, mais uma vez, não é que eu vou pra praia e o negócio vai estar tocando Nada. lá. Muito Não pelo contrário. significa isso. De liberdade geotemporal nada mais é de que nesse estágio você está começando a ir efetivamente para o nível estratégico. Isso significa que você vai ter a liberdade de ir para o operacional sem precisar ir por causa de urgência. Você vai com intencionalidade ao operacional. Você vai com intencionalidade para o nível tático. Você vai ser... Muitas das vezes esse tripé ele começa você sendo um desses pilares. Você é o cara do comercial, por exemplo. Ou você é o cara de operações. Ou você é o cara de finanças. Depois, aí você constrói uma estrutura que você fica acima. Essa oportunidade que te dá, tu não vai depois assumir o papel desse cara. Tu assume novos projetos no nível tático. Então... Essa liberdade geotemporal é a liberdade de eu estar no tempo e geograficamente falando aonde eu quiser, onde a empresa precisa que eu esteja. Não de maneira urgente. Não para apagar incêndio. Pelo contrário, de mas para maneira eu potencializar aonde precisa e para eu checar se as coisas estão acontecendo estrategicamente. Eu não tenho como medir cultura se eu não for na operação. Total. E a responsabilidade da cultura é tua. Sempre vai ser. Não importa o tamanho da tua empresa. A responsabilidade da cultura vai ser tua. Tu pode ter gente para te ajudar a manutenção, mas a responsabilidade da cultura é tua. E tu só vai saber se a cultura tá realmente enraizada na tua empresa se tu for lá na operação. Você sentar lá e acompanhar e ver como é que tá rodando. Se Senão... tu estiver indo na operação para apagar incêndio, como é que tu vai olhar para coisas como cultura? Não tem como. Não tem como. Então, esse degrau aqui é o degrau que te permite dar essa liberdade. Não, você separa esses níveis em níveis de faturamento ou você separa em nível de maturidade empresarial? Maturidade empresarial. Perfeito. Maturidade empresarial. Tem empresa que fatura 200 mil e tá na segunda aqui, na quarta camada. Entendeu? Na quarta camada. E por fim, esse cara vai crescer muito mais rápido, esse cara vai chegar... Ou com muito menos esforço. Ele não precisa nem, talvez ele seja um cara que nem quer crescer muito. Ele quer ter uma operação com 80% de EBITDA e com esforço suave na nave, eficiência e eficácia. O último é a cara que a gente decide se ele quer crescer muito ou não, etc. Que é o cara da governança. É o último desafio, é governança e escalabilidade. Se ele quer ganhar escala, ele vai para a escalabilidade. Automaticamente, se ele vai para a escala, ele precisa de governança. Ou ele não vai para a escala e só quer governança. Só que tem que lembrar uma coisa, né?
o crescimento é obrigatório no empresarial. O crescimento é obrigatório. É que nem um avião voando. Eu falo muito pra galera. É que nem um avião voando. O avião, depois que tá no ar, ou ele queima combustível, ou ele cai. Uma empresa, uma vez que ela foi aberta, ou ela continua crescendo, ou ela vai cair. Ela vai cair. Agora, existem aviões que crescem, que continuam voando, que tem um esforço que vai mais longe. Muito pequeno, muito pouco, né? Tem os planadores entendi, que tem queima de combustível, eles queimam, queimam, mas eles têm uma eficiência do caralho. Tem um modelo que é crucial. Ele acaba intencionalmente, mas ele tem combustível, etc e tal, ele queima, ele tá lá queimando. Tem os negócios, modelo de negócio, e tem o perfil do empreendedor, que é esse. Mas o cara, para se manter voando, ele precisa continuar queimando combustível e sendo eficiente. Exatamente. E tem as empresas que precisam estar queimando sempre. Porque se parar de queimar combustível, acabou-se, irmão. O negócio já começa a cair. Ele pode cair lá na frente, mas ele vai começar a cair de imediato. Tem modelo de negócio que não dá para parar de crescer. Tem modelo de negócio que dá para controlar crescimento. Mas não existe modelo de negócio que eu conheça que fique travado em crescimento e continue sobrevivendo. Aí vem a massa, estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Existe equilíbrio, mas estabilidade não. Você pega um varejão da vida aí, se o cara não tiver o tempo todo crescendo, o cara fala... E dentro desses estágios, cara, basicamente, nesses 5 estágios, é que a gente, como programa de mentoria, como consultoria, a gente vai... primeiro a gente faz o diagnóstico para entender onde o cara tá. Qual é o perfil dele, onde ele quer chegar, etc. E a gente constrói plano de ação e vai acompanhando e ajudando ele a se desenvolver, no caso da mentoria. E no caso da consultoria, ele e o time dele a se desenvolver. Né? O time tático dele. Por isso que a consultoria, na grande maioria das vezes... Na grande não. Precisa ter um time tático já. Se não tiver um time tático, o cara vai ter... A primeira coisa que vai ter que fazer... Ele já tá atrasado pra caramba de ter um time tático. Ele precisa contratar pra gente ir desenvolvendo esse time tático junto com ele. E a gente vai seguindo esse passo a passo aqui. Isso aqui tem a ver. E aqui tem soluções, né, para você desenvolver. Primeiro, segundo e terceiro patamar, vendas é a primeira coisa. Ótimo. Não tem como. Concordo. Tu não olha praticamente para nenhum outro setor. Tu olha, não deixa de olhar para nenhum deles, né? Mas venda é a primeira coisa aqui na atração, na profissionalização da operação. Na descentralização da operação, o pessoal já acha que começa a ser operações, né? Ou pessoas. Porra nenhuma, é venda. É venda. O exemplo da venda que arrasta é o que vai acontecer aqui. Aqui os negócios acontecem. O pilar ainda é vendas. Aqui, o pilar ainda principal é vendas, só que aqui começa a gestão de processos. Perfeito. Para geração de indicadores. Tá? Aí daqui para cá, aí já tem um time que está... Porque aqui nesse terceiro, do segundo para o terceiro, ainda é vendas. Só que aqui já é construção de time de vendas. E você está... Perfeito. Tá? E você está em vendas e você está em financeiro também paralelo. Já né? tá. Não Aqui, tem como, aí indicadores de processo. O primeiro Boa. setor que você vai definir indicadores de processo e processo financeiro. Depois, vendas. Porque você já tem time de venda. Então, teu time de venda já está por padrão, por exemplo. Não por processo. Não, na maioria das vezes não é por processo. Boa. Aí aqui a gente, depende do modelo de negócio, mas naturalmente é processo. Primeiro processo Aí financeiro, você vai criar o processo. Depois revisão de processos comerciais. Aí vai para os outros. E daqui para cá tem que ter processo de pessoas. Por quê? Porque o principal desenvolvimento aqui é desenvolver pessoas para começarem a tomar decisão junto com você ou por você, e elas começarem a desenvolver o teu time. Aí tu precisa ter manual de desenvolvimento de pessoas para que elas sejam replicadoras da tua cultura, da tua metodologia, etc. Aí aqui já é gestão de pessoas. Por fim, aí já é gestão burocrática, mais, né? Aquela gestão mais estratégica. Onde que o cara tá na parte mais sofrida que o cara tá, quando a gente tá falando da dor do crescimento? Onde é que a parte que o cara tá sentindo a dor nas costas? Ele tá em qual etapa? Dor de crescimento, naturalmente o cara né? tá no 2x3. O cara tá no 2x3. Por quê? Porque e aí ele tá ele travado, vendeu aí muito, ele não consegue automaticamente, quando ele vendeu muito, ele já precisou descentralizar essa operação de vendas, a operação de entrega, porque ele tem que entregar, não tem pra onde correr, ele tem que entregar. Só que ele fez isso tão desordenadamente, ficou tão grande, que ele já precisava ter colocado gestão e ele não colocou gestão. Aí ele tá tudo nele. E aí tem muita tomada de decisão, tá muito centralizada nele, tá uma bagunça. E ele não consegue com medo, parar, né? De falar assim, cara, não dá pra botar alguém aqui. Exatamente. Porque tem que ser eu, Exatamente. Cara. É eu que sei, cara. Sou eu que...
Se eu botar alguém aqui... E dá foi merda, tão né? rápido, na maioria das vezes, essas Perfeito, dois de crescimento acontecem tão rápido o crescimento que o cara também não tem não consegue ter a maturidade de entender que dificilmente ele vai encontrar alguém que faça melhor do que ele. Exato. Principalmente as áreas que ele é bom. Se ele é bom de vendas, dificilmente ele vai encontrar o melhor vendedor do que ele. E aí vem a questão do ego, porra. Velho. Só tem um jeito de você crescer, é você deixar essa parada com exato, outro cara, exato. mesmo que seja de menor qualidade sendo feito. E, cara, precisa ser da qualidade treina o suficiente cara pra ser tão atender bom teu quanto cliente. você. Vai treinando, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Se tu é muito bom em vendas, tu sempre vai ser o melhor vendedor do teu negócio. Não tem um cara... Vai ser difícil pra caramba o cara. Mas você não pode... Exato. O negócio não pode ficar dependendo de você. Perfeito. Uhum. E tem uma coisa também, né? Que às vezes é aquela coisa. Às vezes o cara, ele não tá... A preocupação dele... Às vezes o cara consegue até fazer alguma coisa melhor do que ele, porque possa ser alguma área que ele não é Que ele tão não domina, bom. exatamente. Mas ainda assim, na cabeça dele é o quê? Na cabeça dele assim, ó, não é sobre... o cara não está fazendo igual ele faz. Sim. Então, como o cara não está fazendo igual ele faz, na cabeça dele o cara não está fazendo certo. Mas E às muitas vai vezes dar- o fazer cara mesmo resultado. Não, melhor. E melhor. Às vezes o Exato. cara sabe fazer melhor que ele, mas na cabeça dele é o jeito dele que é o Aí tu certo. quer saber a merda? Isso acontece Quando muito, isso tá né, cara? acontecendo, na maioria das vezes, ele não tem histórico de dado. E aí, como Boa. ele não tem histórico de dado, ele não consegue entender se o resultado que esse cara tá dando é melhor do que o dele. Tá na Ele só tem subjetividade. ele tá na subjetividade, entendeu? E aí ele precisa, se ele tem histórico, ele precisa trabalhar com esse histórico. Aí por isso que precisa da implementação de gestão, porque senão ele não distribui essa gestão, ele não distribui a tomada de decisão, ele não distribui a decisão da operação por completo. Ou ele tem que olhar para esse histórico, ou ele tem que acreditar, construir o processo de indicador e mensurar para ver e julgar. Aí ele vai comparar não com o dele, porque ele não tem mais como voltar atrás, mas ele compara com o do mercado. Porra, será que esse indicador, agora que eu comecei a medir, que tá na mão do parceiro junto comigo, começar a medir, cara, tá melhor que o mercado, não tá melhor que o mercado? Se tiver com o mercado, mesmo que você acredite que você pode fazer melhor, irmão, se tu não largar o osso, tu não cresce, mano. Não vai. Tu não cresce. Tá. E o cara quer que tudo saia perfeito, mas nem tu fez Não vai, perfeito, não porra. vai. É verdade, pô. Verdade. Tu errou pra caramba pra chegar onde tu tá e tu Exatamente. quer colocar o cara e tu quer que o cara não erre. Exatamente. Ele vai errar principalmente aquilo que você ainda não passou, ele vai errar. Beleza, ele errar algo que você e que ele já passou várias vezes, beleza, começa a medir competência, Boa. processo, etc. Mas, porra, venhamos e convenhamos. É sobre a gente não errou pra cometer caramba os pra chegar mesmos onde a gente erros, né? chegou. Então a galera que vai chegar com a gente vai errar pra caramba, pô. Principalmente Sem coisas dúvida, novas. sem E no mundo que tá acontecendo hoje, as coisas estão mudando muito rápido. O jeito como você já fez dar certo aqui o ecossistema, o cara Total, que vier cara. pra ser teu suporte, por exemplo, pra vir depois ser você na sua função, Vai ser mais fácil e mais rápido. Ele vai precisar fazer de... Não sei, porque tá mudando tão De uma rápido. forma Ah, mais é. eficiente. Tá mudando tão exato. rápido as verdade. coisas que talvez pra ele seja mais difícil. Uhum. Porque já não é mais do teu jeito que se Exato. faz as coisas. É Verdade. de um novo jeito que tu nem sabe como Verdade, é. velho. vocês Cara, vão E tu não descobrir vai junto. poder, e tu não vai poder parar pra aprender, pra ensinar pro cara ou pra saber se tu fizesse Esse cara que vai ia ser entender melhor do Pelo que ele. contrário, Novo né, cara? modelo Pelo de- contrário, você tem que deixar ele fazer Tu e tem que deixar trazer ele pra aprender mesa pra e tu que tem vocês... que medir. Aí tua função vai ser medir Mensurar. o indicador com o mercado. A galera tá sendo melhor ou pior do que eu. Perfeito, Mas cara. tu parar pra tu reaprender a fazer de um jeito novo aquilo que tu fez lá atrás pra dar o mesmo resultado, mano, tu parou de crescer. É essa merda. Tu para de crescer, tu não gera confiança nos teus colaboradores, a galera roda porque tu quer pegar tudo. Falta de maturidade, falta de clareza, de confiança, de coragem. E perde gente no boa, lugar né? certo. Porque a galera Perde, não pô. começa a ver perspectiva de crescimento, Total. vê que o dono é aquele Ninguém cara confia em que mim. ninguém tá certo, ninguém nunca tá certo, né? Eu tenho sempre razão. As coisas estão mudando tão rápido, E meu aí? irmão, que o jeito que a gente fez e deu certo já não é mais o jeito de fazer. Não é, cara. E eu não posso parar pra voltar a entender como que tá funcionando hoje pra fazer e gerar resultado pra me mostrar pro outro. Mano, eu tenho que deixar isso na mão de outra Tem que pessoa. deixar. Boa, Eu cara. tenho que Boa, medir boa, indicador boa. do Você resultado. vai saber como é que faz pra dar certo, mas da experiência nova do seu time, do seu colaborador, não por experiência própria. Total. Já tem coisa que é assim. Tem coisas sim, porra, que ainda funcionam do mesmo jeito. Vendas, por exemplo, tem muito do processo de venda que continua sendo os mesmos 10 passos da venda que foi descrito lá pelos norte-americanos lá no início, quando começaram a definir o processo de venda. Continua sendo a mesma coisa, muda canais, etc e tal, muda parte de eficiência.
Continua sendo basicamente o meu espinha dorsal. Mas tem coisas que a espinha dorsal mudou, mano. Tu vai querer entender a espinha dorsal toda. Não tem como. Tu vai parar de crescer, pô. Tu tá travado de crescer provavelmente porque tu quer saber de tudo. O mundo tá mudando tão rápido que tu não tem capacidade de aprender tudo e botar em prática de maneira eficiente. Perfeito. Rapaz, eu achei, tipo assim, eu bobinho achei que isso aqui ia ser um podcast, tá ligado? Foi uma aula, velho. Aula, empresário, exatamente. aula, empresário. Exatamente. A gente tá aqui na cadeira do aprendiz, né, Hugão? Caramba. Aprendendo. Exatamente, cara. Gilmar, Até porque sobe a gente esse episódio hoje que eu quero assistir de a gente novo. é empreendedor, empresa em crescimento, né? Espero ter Vamos pra ajudado, cima. espero ter ajudado, pessoal. Irmão, bom bom demais. demais, cara. Bom demais. Você clareou muito aqui pra galera, né? Você falou sobre, acho, um dos principais desafios hoje do empreendedor e do empresário, né? Realmente, a gente vê que é uma dor real. As pessoas, os empresários hoje, eles sofrem, né? De fato, né? Sustentar a operação nas costas. A gente conversa com o empreendedor o tempo todo. O cara tá sempre muito difícil, tá sempre muito cansativo, tá sempre muito exaustivo, né? A gente fala que tem alguns empresários que a gente vê assim, cara, o cara ele nunca tem tempo, ele nunca consegue fazer nada, ele tá muito preso na operação, e o que você trouxe aqui foi realmente como clareza, né? Já para esse cara pensar, refletir, né? Poxa, onde é que eu tô errando e como é que eu posso fazer para melhorar, né? A gente falou de gestão, falou de cultura, falou de comportamento, falou de visão e foi bem completo, foi um 360, né, que a gente deu aqui. Boa. Você que tá assistindo esse episódio, volta aqui, cara, e fala assim, ó, salvou meu negócio. Esse episódio salvou meu negócio, porque de fato, velho, eu pensei em vários empresários que eu conheço que tá nesses momentos aí, sabe? Cara, Então, É a maioria, realidade, né, velho? Uma coisa é a gente falar com... Isso é uma coisa que a gente combate muito, né? Empresário de palco, empresário que não viveu ou viveu muito pouco pra falar, e aquele cara que, porra, tá há 25 anos vivendo uma vida de empresário em diversos segmentos. Cara, a gente acaba se simpatizando com a história de muitos empresários porque a gente passou por muitas histórias, né? Essa carinha, eu falo chave de garoto, eu puxei do meu pau um pouco da genética e tal, parece que o meu tamanho também, né, me ajuda pra caramba a aparecer um pouco mais novo, mas, porra, já são 25 anos empreendendo, cara, são 13 modelos de negócio, 9 segmentos de negócio diferentes, são 13 negócios abertos, são negócios que a gente chegou a bater já, valuation, tá batendo aí, na verdade, valuation de bilhão, empresa de tecnologia também, mas foi de, porra, agronegócio a padaria, e, porra, já distribuidora de componentes eletrônicos, entretenimento, porra, muita coisa feita em segmentos diferentes, para dar a bagagem que a gente tem hoje, repertório que a gente tem hoje, para entender o que acontece de verdade com a vida do empreendedor. Então, a gente sabe que, se eu puder deixar uma mensagem final, a gente sabe que a vida do empreendedor ela é repleta de momentos de decisão. Repleta de momentos de decisão. todo, cara. A única coisa que vai fazer você tomar decisões melhores é você ter mais maturidade do que importa realmente. Do que importa. E na maioria das vezes o que importa é o porquê. É o porquê. Então, entenda a ordem do que importa. Entenda por quem você faz e como você quer fazer isso, que são os teus valores, teus princípios. Você quer respeitando o quê? Respeitando... o Joel fala muito, depois que eu escutei isso do Joel, eu uso pra caramba, porque eu acredito muito... E eu tava esperando o momento certo, vá. A ordem certa, irmão, é saúde, família e trabalho, meu irmão. Não tem outra ordem. Na minha percepção, não tem outra ordem. Você cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Se você não estiver bem, você não consegue entregar isso pra coisa que mais importa, que é a sua família. Lembra sempre, o teu porquê, teu porquê, ele advém do porquê mais forte, cara. Sempre vai ser um porquê. Se não for, não tem problema, na verdade, velho. Cada um tem o seu nível de maturidade, mas se o teu porquê foi, o teu porquê, se for você, ele pode ser muito forte. Sim. Pode ser muito forte. Mas quando você encontrar um porquê que não é você vai estar executando aquilo que deu, pra mim, Jesus Cristo deixou de legado, que é a serviência. Você entender que você está aqui para os outros, não para você. Mas você só consegue fazer isso se você estiver bem, saúde. E você só consegue liderar uma empresa se você liderar uma família, irmão.
Isso aí. Não tem como você liderar uma empresa bem se você não liderar bem em casa, mano. Concordo, cara. E eu tô falando de liderança e os papéis de liderança, tanto masculino quanto feminino. Eu tô falando liderança no geral. Cada um tem seu papel e ele pode ser executado lá no profissional. Então eu não tô falando aqui que só um pai de família pode ser um líder na empresa. Não, muito pelo contrário. Exato. Até porque tem a liderança feminina. Eu acredito. A gente tava tava escrevendo um texto hoje com a minha esposa. Ela é minha sócia, etc e tal, minha sócia de vida, minha sócia de tudo. E não foi sempre assim, mas sempre foi minha líder dentro de casa. A gente tem um papel de liderança e é sócio em casa. A gente começa como sócio em casa. Exato. Tem o papel dela de líder, tem o meu papel. E se a gente não desempenhar esse papel bem, a gente não vai desempenhar na empresa, rapaz. Então essa é a sequência. Respeita essa sequência. Entende que existe uma sequência para tomar de decisão. E aí toma a decisão. E se for para tomar decisão, aí vem com a minha frase. Se for para ir, vai de all-in. Porque só tem um jeito de você vencer na vida mais do que os outros. Boa, realmente. Só tem um jeito de você vencer na vida mais que os Joga outros. ficha agora, joga Só ficha. tem esse jeito, irmão. Botar intensidade nas coisas. Você não vai conseguir colocar intensidade em tudo. Então entenda o que é importante e se for pra ir, vai de all-in. Porra. Essa realmente foi boa demais, velho. Cara, e a gente sabe disso, né, velho? Realmente é o all-in que muda o jogo. É o all-in que muda o jogo, mano. É o all-in que muda o jogo. O que transforma você em uma pessoa extraordinária é o fora do ordinário. Exato, é dar all-in, mano. Exato. É entrar com tudo. Só que é a tal parada. Se você entrar com tudo no caminho errado, você vai colher frutos. Se você entrar com tudo no caminho certo, você vai colher frutos. Bom, pra gente só fechar aqui, me fala hoje, tá? Você teve vários mentores, você tem ainda, você tem a oportunidade de estar com os caras lá na liga. Cara, me fala hoje, pessoa mesmo, né? Uma pessoa, um empresário, um empreendedor, tá? Qual é o cara hoje que pra você hoje é o cara que você mais aprende? Eu não vou dizer que é o seu principal mentor, mas o cara que, tipo assim, cara, eu aprendo hoje, esse é o cara que mais me ensina, eu tenho olhado muito pra botar isso. em lençóis, né? Tá? E me fala, cara, qual o maior aprendizado que você teve com esse cara? Pode ser 3. Pode ser 3. 3, Pode ser 3. Top 3. Cara, eu acredito. Primeiro, eu acredito muito nisso, né? Que você falou, cara. Você tem mentores, você tem. Exatamente. Se eu sou um mentor, lembra da parada do significado da congruência? Mentor tem mentor. Mentor tem mentor, irmão. Não tem pra onde correr. Se você quer passar pros outros, você esteja. Você fez processo de coach? Né? Fez processo de coach? Fiz, sou Master Coach. Todo coach tem um coach. Eu sou Master Coach. Todo coach. coach tem seu coach, né? A mesma lógica, né? Todo mentor tem seu mentor. Vou pro meu psicólogo, vou pra terapia, eu vou pra igreja, porque também é uma mentoria que a gente pega, mentoria espiritual ali, cara. E. Escolher um é muito difícil, velho. Vivo. Se eu vou falar no ambiente amplo, eu tenho uns 3 anos que eu sempre fui cristão, criei o grupo de coroinha da minha igreja quando era moleque, participei de um monte de pastoral. Sempre na liderança. Mas me afastei bastante principalmente durante a época que eu comecei a empreender. E nos últimos 3, 4 anos, assim, eu tenho me aproximado mais da espiritualidade como um todo, né? O primeiro ano, inclusive, foi um ano muito descoberta sobre religiões e tudo mais. Acabei ainda me mantendo. Pensei em mudar de religião, mas me mantive católico, sou católico. Então, pra mim, se eu for falar, cara, qual é o maior exemplo? Jesus Cristo. Esse é o maior exemplo que eu acho que todo mundo tem que seguir. Se saiu bem. Bom. Cara, porque assim, de fato, fato, se você ler a Bíblia, você tem um resumo de tudo de todo o caminho da prosperidade. Jesus é o caminho. E o caminho está escrito. É muito fácil, cara. Se você quer saber... Não precisa. O Caio, inclusive, falou recentemente, né? Falou ano passado, eu não sei se esse ano vai continuar, mas ano passado ele só leu um livro, a Bíblia. E eu já falo sobre isso. Cara, não precisa você ler uma porrada de livro de liderança, uma porrada de livro sobre gestão de pessoas, que é o recurso mais importante que você tem numa empresa, para você saber sobre dinheiro. Uma das palavras mais ditas na Bíblia é dinheiro. Então, irmão, Bíblia é o resumo de todos os livros que falam sobre prosperidade. Todos. Cara, eu usei hoje na reunião com o time Colossenses, que fala que você vai trabalhar, trabalhe como se fosse pra Deus. Então tá lá, mano. Não pra homens, mano, sabe? Tá lá tudo. Então, um grande mentor da humanidade tem que ser Deus. Vou puxar a sardinha pra um. Eu vou puxar um que representa todos, atualmente, certamente, Flávio. Representa as duas, tanto o Caio quanto o Joel.
Qual foi o maior insight que o Flávio te deu, que você falou, puta que pariu? Cara, o maior insight... Não vou falar... Ou insight teve aprendizado, vários, mas ou aprendizado, coisa que você mano. teve que você Aprendizado. Surreal. Proteja a sua margem. Proteja sua margem. Proteja a sua margem. Sua margem, Boa, sim. boa, cara. Eu acho que eu sou um cara que busco sempre crescimento, né? Sempre crescimento. E eu, durante muitas vezes, eu repeti esse erro de abrir mão de margem por crescimento. Pra crescer. O aprendizado que eu tenho tido com o Flávio E muitos empresas. sempre dá para crescer mais protegendo a margem. Seja inteligente, boa, seja boa. crítico, procure Deus e o mundo para você continuar crescendo protegendo margem. Existe sim formas de curto prazo de você continuar crescendo de maneira acelerada, protegendo margem. Foda. Na verdade, você pode continuar crescendo rápido, mais rápido que você cresce, e não só protegendo, mas ampliando margem. Isso eu tô aprendendo com o Flávio. Cara, espremer a cabeça, espremer o limão para tirar esses porque realmente, né, quando a gente olha ambiente empresarial, cenário empresarial, todo mundo fala, cara, você vai crescer, cara, tá disposto a... Abrir mão, verdade. O padrão, se a gente for olhar o padrão, cara, você vai abrir mão de margem para crescer. Sim. Aí talvez lá na frente você vai crescer e você vai recuperar margem. É a lógica, né? Cara, você quer ganhar, você prefere ganhar 20% de 100 mil ou você quer ganhar 10% de 1 milhão? Dá um passo para trás para dar 2 para frente. Só que, cara, isso é foda. Isso é o que a maioria faz. Exatamente. Você não é a maioria, você é 1%. Não esquece disso, Ícaro. Você é menos de 1%. Caralho, então aqui a gente vai sempre se estimular e trocar experiência, falar, espremer, questionar, dedurar, validar. Mas a gente vai encontrar formas de continuar crescendo muito mais do que os outros e com uma margem maior do que os outros. A gente vai encontrar isso. E a gente tem encontrado. E eu tenho procurado isso constantemente dos meus clientes. E isso que tem gerado muito ROI para os nossos clientes. Muito ROI para os nossos clientes. Então essa mentalidade de proteção de margem... Não aceita, né, irmão? Não aceita, irmão. Não aceite a mediocridade do teu poder de pensar. Perfeito. Não aceita a mediocridade do teu poder de pensar. Não porque vai ser muito fácil. Um empresário bom, ele sabe fazer isso. Ele sabe abrir mão da margem para crescer. Um empresário bom, regular, sabe fazer isso. O empresário extraordinário, ele vai criar ele vai mudar o modelo de negócio dele, ele vai criar coisas dentro do negócio dele que vão fazer com que ele cresça mais e aumente a margem. Põe a margem. Então a gente quer ser extraordinário. Então vamos nessa, irmão. Caramba. Fechou com chave de ouro, meu irmão. Não tem essa conversa de eu aceito abrir mão de margem pra crescer, né? Porra nenhuma, meu irmão. Bom demais. Vamos espremer essa cabeça. Valeu. É isso, meus amigos. Ícaro Gaspar aqui no Ecossistema Podcast. Segue o Ícaro. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais, cara? Ícaro C. Gaspar. Inclusive, Ícaro C. Gaspar no Instagram. Inclusive tá aqui, né? A gente tá, durante todo episódio tá aqui, mas vai lá, acompanha o Ícaro, segue o Ícaro, cara. Conhece o All-in Club. Se você tá no momento de trazer a sua empresa aí pros olhos do Ícaro para ser, né, ter o Ícaro como consultor, fala com o cara, segue no Instagram, acompanha o conteúdo. A nossa trinca lá na All-in Club, na verdade, nós somos uma trinca. Eu, principalmente na área de estratégia de vendas, tem o Luiz, que é um cara incrível na área de gestão. Boa. Eu não sou a gente tão conhecemos o Luiz. Um abraço, Luiz. Incrível. O Luiz é o cara Carreira da gestão, executiva gigante. Irado, e tem a cerejinha do bolo, que é uma referência de CX, experiência do cliente na MLS, que é a minha esposa, que saiu definitivamente do backstage das coisas e veio pra frente também como mentor agora. Nós somos uma das referências em experiência do cliente dentro da MLS. E a Roberta tá ensinando isso pros nossos membros e os membros estão tendo muito resultado. Então tem essa trincazinha do All-in Club lá com a gente. Bom demais. Breve a gente tá aprendendo da fonte. Logo. Se Deus quiser. Tamo junto lá, já, só. Show. Então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio da Ecossistema Podcast. Um abraço. Boa.